estou recebendo aqui a Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental, conosco mais uma vez. Paty, seja bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, Léo, boa tarde a toda a nossa audiência que nos ouve, nos acompanha aí fielmente toda terça-feira. É sempre um grande prazer e uma grande honra estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Paty, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é o limite e também da falta dele. Exato. Né? Nós vamos falar sobre relacionamento pessoal, profissional, romântico e assim por diante. Já começo perguntando para a gente entender, Paty, o que é limite? Léo, vou quebrar aqui a nossa rotina. Eu vou começar primeiro mandando um grande abraço para o meu irmão, para o Júnior Ineu Rossi, que hoje completa mais um ano de vida. Olha que legal. Um beijão para você, meu irmão, te amo. E quero mandar um grande abraço também para o seu Júlio, que é o nosso ouvinte assíduo lá da padaria São Judas. Gente, eu vou fazer um jabazinho aqui, o melhor pão sovado que eu conheço tá lá. Um abraço, a padaria São Judas fica na rua Rio de Janeiro 350. Já que é jabá, faz completo, Vamos né? fazer completo, né? Olha, essa rua rádio... Rio de Janeiro 350 na Vila Cardia. É fantástica. Léo, vamos lá. O que é limite? Limites são as fronteiras que você estabelece, né? Vamos supor, você compra um terreno. Você compra uma certa metragem, vamos colocar dessa forma. Vamos supor que você comprou um terreno lá 10 por 15. Tudo que sair desse 10 por 15 não te pertence, pertence ao outro, correto? Mas qual que é a primeira atitude que a gente toma quando a gente compra um terreno? A gente vai delimitar esse terreno, para que ninguém se aproprie daquilo que é nosso. Só que a gente faz isso nas nossas emoções, nas nossas interações com as outras pessoas. A gente costuma fazer isso, a gente costuma estabelecer um limite saudável, uma fronteira saudável para que a gente consiga ter um bom relacionamento. Agora, Paty, é comum que as pessoas coloquem limites para si e não para o outro? Pergunto isso porque muitas pessoas se limitam a muitas coisas, né? E acabam, olha, eu não posso passar desse ponto com tal pessoa, eu não posso conversar sobre esse assunto com tal pessoa, mas ela não põe também esse limite para a pessoa que está lá, e a pessoa acaba ultrapassando esses limites. É muito comum encontrar isso, Paty? É muito comum, Léo, mas quando ela estabelece um limite para ela e não estabelece um limite para o outro, ela não está tendo consciência daquilo que ela está fazendo. Ela está fazendo isso de forma inconsciente. Ela acaba se aprisionando em um comportamento que também não é saudável. Então, primeira coisa, eu tenho que conhecer quais são os meus limites, até onde eu posso ir. E depois estabelecer os meus limites e os limites do outro, né? Se eu tenho muita clareza de quais são os meus limites em qualquer relacionamento, seja profissional, romântico ou familiar, né, ou com amigos, eu também tenho que estabelecer os limites até onde essa pessoa pode chegar. Porque senão não fica claro, né? Eu falo muito isso nos meus atendimentos e é muito comum esse tipo de conversa, porque a pessoa não entende que ela tem que estabelecer limites. E, Léo, para a gente ter mais clareza sobre isso, você só consegue estabelecer limites para você e para o outro, quando você consegue estabelecer quais são os seus valores inegociáveis. Quando você tem clareza de quais são os seus valores inegociáveis, você consegue estabelecer os teus limites e os limites no relacionamento com a outra pessoa, até onde ela pode vir em relação a você. Então, vamos lá. Se dentro dos meus valores inegociáveis está que eu não vou trabalhar numa empresa que ela não gera um benefício para a comunidade e para o planeta, já está claro isso, não está? Eu não vou trabalhar numa empresa que ela não pensa no bem comum, não pensa no planeta, não vive em função disso. Para mim isso está claro. Agora vamos supor, eu estou passando por uma dificuldade financeira e aparece uma empresa que quer me contratar que não está no meu valor inegociável. Como que se chama valor inegociável? Se é inegociável, você não negocia, correto? Se você está negociando esse valor que para você é inegociável, você não conhece de fato qual é o seu limite e qual é o limite que você vai estabelecer para o outro. Vamos supor que você esteja numa situação que você resolva que você vai trabalhar nessa empresa, mas quanto tempo você vai permanecer lá?
Qual é o limite máximo que você vai dar para você ficar ali naquele local? O que aquela empresa não pode fazer que vai ser o ápice da tua quebra de contrato moral? Tá claro isso, Léo? Então, não adianta só você estabelecer o teu limite se você não estabelece do outro. Se você estabeleceu só o seu limite, você não tem clareza no que você está fazendo. Você está vivendo uma rotina e está vivendo dentro de crenças limitantes, não estabelecendo limites, não estabelecendo fronteiras saudáveis para você e para as outras pessoas. Agora, Paty, o limite, né, a existência do limite, a colocação do limite, ela afasta as pessoas? Por que pergunto? Porque muita gente deixa de ter limites por medo de afastar as pessoas. Então, ele deixa a vida completamente aberta, né, totalmente... as pessoas invadem o espaço dele, porque ele não quer magoar, ele não quer ferir, ele não quer deixar as pessoas distante dele. De fato, o limite, ele distancia as pessoas ou ele tem uma relação saudável com essas outras pessoas? Não, ele estabelece uma relação saudável e uma relação respeitosa. Quando você se relaciona com uma pessoa e você sabe quais são os limites que você pode ir dentro desse relacionamento, você fica na relação porque aquela pessoa é importante para você. Você consegue estabelecer um vínculo de confiança e um vínculo de relacionamento real, aonde vai existir uma simbiose, uma troca. Você vai dar e você vai receber. Todas as vezes que a pessoa não estabelece um limite por medo da outra pessoa se afastar, ou de não ter essa pessoa próxima, ou de não ter relacionamentos, ela é uma pessoa que ela está doente emocionalmente. Ela precisa olhar para isso. O porquê que eu vou permitir que a outra pessoa faça o que quiser comigo para que ela fique nesse relacionamento comigo. Isso não é uma relação saudável, né? E o ser humano, Léo, é um bicho de experimentação. Eu sempre falo isso. Eu estou num relacionamento com você. Nós temos um relacionamento profissional. Você marca um horário comigo. Olha, Patrícia, eu preciso que você esteja aqui pelo menos 10 minutos antes. Eu começo, um dia eu chego 5h10, você me atende normal, outro dia eu chego 5h20, você continua esperando. Você já observou que você não estabeleceu uma regra, um limite claro para mim. E eu vou continuar te experimentando, até o ponto que, se você não puder fazer isso por mim, eu vou chamar a tua atenção. Eu vou ser agressiva com você. Então, quando algo acontece que não está dentro daquilo planejado e que te causa um desconforto, você tem que falar. Olha, Patrícia, o nosso horário é às 17 horas. Eu preciso que você chegue com 10 minutos de antecedência, porque senão vai atrapalhar toda a nossa dinâmica aqui na rádio. Eu tenho certeza que não é isso que você quer, né? Eu tenho certeza que você veio para contribuir, você veio para somar e não para me causar problemas. No primeiro momento, eu vou ficar um pouco chocada, né? Poxa vida, né? Eu não sabia que eu estava sendo uma pessoa que está causando problema. Mas na próxima semana eu vou estar aqui no horário, né? E se eu não estiver no horário, eu vou te justificar o porquê. Então, você já estabeleceu um limite profissional. E eu entendi que com você as coisas elas têm que acontecer da forma que você estabeleceu, por causa de um bem comum. A nossa relação ela vai ser mais respeitosa, eu vou ter mais respeito por você. Agora, se você não faz isso, eu vou experimentando, né? Num relacionamento amoroso, um dia eu grito com você não estabeleceu o limite, no outro dia o grito é mais alto, no outro dia ele vira um empurrão, de repente ele já vira um tapa, de repente ele já vira um soco, de repente ele já vira uma agressão, porque não se estabeleceu um limite. Né? E o ser humano ele vai experimentando o outro, é da natureza. Então, eu vou experimentar para saber até onde eu posso ir. Agora, se nesse período, nessa primeira experimentação, você já estabelece o limite, acabou. Né? Vamos supor uma outra situação que é contato físico. Tem pessoas que não gostam de contato físico. Mas você não é obrigado a saber que essa pessoa não gosta de contato físico. Você chega na pessoa, você vai abraçar. Se você não gosta de contato físico, você fala, olha, eu não me sinto à vontade sendo abraçado. Tudo bem para você não me abraçar? Tem alguma coisa ruim nisso? Você falar que você não gosta disso?
eu vou entender perfeitamente, falar, desculpa, eu não sabia, né? Não vou te abraçar mais. Já se estabeleceu um limite aí. É um limite ruim ou é um limite saudável, Léo, no seu É posicionamento? saudável, completamente saudável. Agora, como que as pessoas podem, Patrícia, descobrir os limites, né? Aonde eu devo colocar o limite, em que situação eu devo colocar o limite e para quem eu colocar esse limite? Tudo que te desconforta, Léo, tudo que acontece no momento de uma interação que está te desconfortando, você tem que estabelecer como um limite. Por exemplo, eu não gosto, Patrícia, quando a pessoa ela invade o meu espaço físico, porque você sabe que todos nós temos um espaço físico de interação. E tem pessoas que têm o hábito de invadir esse espaço físico de interação. Ou seja, ela vem conversar com você, ela se coloca tão próxima de você que dá a impressão que ela vai te beijar a qualquer momento. Isso me desconforta. O primeiro momento, eu deixo claro para a pessoa, dando um passo atrás. Eu me afasto desse contato que está ali na minha margem de segurança. Se a pessoa não entendeu, eu já estendo a mão e falo assim, você pode se afastar um pouquinho? Eu não gosto de conversar assim tão perto. Eu me sinto desconfortável, eu me sinto incomodada. E a pessoa vai entender. Se ela não entendeu, se ela não respeitou isso, não é uma pessoa que eu queira me relacionar. Né? Faz sentido isso para você? Para mim, sim. Ela não soube respeitar, então eu também não quero me relacionar. Vou me relacionar o menos possível, me colocando sempre numa distância que eu acho confortável. Essa pessoa faz por mal? Não. Às vezes ela não percebe que ela está invadindo o limite, o espaço da outra pessoa. Agora, quando você delimita esse espaço, ela sabe. Então, tudo que te desconforta, você tem obrigação de te dizer, olha, não gostei da forma com que você falou, a pessoa gritou com você, ela teve uma comunicação mais violenta, mais agressiva, você deixa a pessoa falar, a hora que ela terminou de falar, você fala, olha, eu não gosto que as pessoas falem alto comigo, eu me sinto desconfortável. Todas as vezes que você elevar o seu tom de voz, eu vou me afastar e deixar você falando sozinho. É simples, mas o que acontece? Nós temos medo de sermos julgados. Nós temos medos, o grande medo de ser abandonado, de ser deixado para trás. Então, primeira coisa, para você poder estabelecer os seus limites, você tem que curar as suas emoções. Cura as suas emoções, verifica quais são os pontos onde dói mais, olha para as suas feridas emocionais, trabalha ela, e aí você estabelece, lembra que eu falei logo, quais são os seus valores inegociáveis. Estabelece os seus valores inegociáveis, lembrando que são inegociáveis, não se negocia com esses valores. E tudo que fugir dentro desses valores vai te causar um desconforto, e você coloca a sua fronteira emocional nisso, você coloca o seu limite emocional nisso, para que não haja esse desconforto. Agora, Patrícia, eu ouvi uma frase uma vez, para a gente encerrar, que dizia o seguinte, para filho duas coisas, amor e limite, né? E agora, enquanto você falava, essa frase ecoou aqui na minha mente, e eu me lembrei desse fato, né, dessa frase que dizia, para filho duas coisas, amor e limite. Qual é o impacto negativo que a falta de limite para os filhos pode trazer para uma família, visto que hoje as famílias estão com medo de colocar limite aos seus filhos, Patrícia? Olha, são muitos fatores que vão impactar numa criança que ela cresce sem limites. Primeiro, que ela acredita que a vida deve alguma coisa para ela. Então, ela sempre vai estar se frustrando, porque a gente sabe que ela não vai ter tudo o que ela quer. E quando você não coloca limite, você não ensina a pessoa, os filhos, a criança, a trabalhar com as suas frustrações. E uma pessoa, uma criança que cresce sem conseguir lidar com as suas frustrações, será um adulto doente, né, emocionalmente. Se ele não aprendeu a lidar com as frustrações enquanto estava criança, enquanto ele começa a adultecer, ele vai ter que fatalmente aprender a lidar com essas frustrações.
E aí me vem algo que é muito interessante. É uma frase que minha avó falava quando eu era criança. Ela sempre falava assim, quando vinha uma educação, né, um educar mais rígido, que ela era questionada, ela falava assim, é de pequeno que se torce o pepino, porque depois não tem como você consertar. Né? E é muito isso, porque a criança ela está no processo de aprendizagem. Então, é muito mais fácil você lidar com a criança, ensinar a criança, porque ali você consegue trabalhar os limites. Depois que você se torna adulto, as tuas emoções elas começam a se calcificar. E algo calcificado é mais difícil de se trabalhar. Não dá para trabalhar? Dá para trabalhar, mas aí já é mais difícil, porque o adulto ele enxerga o mundo de uma forma diferente, né? Como você disse, tem medo de não ser aceito, tem medo de ser rejeitado, tem medo de ser abandonado, então ele começa a ter outras emoções que se quando criança trabalhado com limite, ele vai aprender a lidar, né? Então, a falta de limite, ele cria pessoas dependentes emocionalmente, que não vai saber trabalhar com seus limites, não vai saber digerir um não, vai ser pessoa agressiva, vai ser uma pessoa triste. É muito complicado um ser humano que cresce sem limite. É muito triste. Eu vejo muitas vezes pessoas que entram em contato comigo, que ela começa a trabalhar as emoções dela, você observa que ela não teve limites no momento que tinha. Tanto é que na hora que você começa a colocar limites na relação profissional, em relação aos atendimentos, a pessoa não consegue entender. E é a maior dificuldade, porque ela não tem limites, ela não foi acostumada com limite, ela acha que ela pode tudo. Então, você falou tudo. Para filhos, amor e limite. E amor, quando você ama, Léo, verdadeiramente, você coloca limites para tudo. Porque quando você não coloca limites, é aquela... Uma velha máxima que eu aprendi também. Tudo que é demais, ele vira resto e vai para o lixo. Amor demais, sem limites, ele vira resto. É algo que a pessoa não quer, porque tá ali... a hora que ela quer. É fácil demais, não tem preço, não tem valor. Então, tudo que é demais vira resto e vai para o lixo. Então, limites, amor e limites é extremamente importante. Patrícia Rossi, analista comportamental, conosco aqui nos estúdios da Auriverde, hoje falando sobre limites. Paty, aonde encontrá-la nas redes sociais? Léo, Instagram, Patrícia Rossi, _oficial, canal no YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos e pelo WhatsApp, manda mensagem que eu respondo, 14-99774-0965. Muito bem, Patrícia Rossi no Abra Sua Mente de hoje, volta na semana que vem. Paty, beijo para você. Beijão a todos, fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados.